Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Hoje mais um episódio do Quem é o Chefe. Hoje o Quem é o Chefe é Alexandre Urbano, professor, graduado, doutorado em Física, chefe de departamento de Física da UEL, pesquisador. Hoje vai conversar com a gente um pouquinho aí e pegar um pouco dessa experiência. Boa noite, professor. Vou chamar você de professor pelo costume e por respeito. Tá bom, tudo bem. Eu sou mesmo, então não tem problema. Boa noite, Nelson. Boa noite, galera. Obrigado pelo convite de estar aqui falando com vocês. A gente agradece muito aí o aceite do convite. Para nós é muito importante pegar um pouquinho dessa experiência, né? Legal. E assim, nós somos do curso de Engenharia Civil, voltado para a construção civil, mas a base de Física é puramente nossa base também. Então todas as leis, todas as leis da Física, nós temos que respeitá-las e aprendê-las, né? Então por isso que você é um convidado que a gente vai começar a conversar um pouquinho da formação, mas depois uma parte mais específica, né? Assim, nós em equipe, do Quem é o Chefe, nós sempre já, desde pequeno, já sabia que queria fazer engenharia civil. Mas você, para a parte de física, você, desde pequeno, falou assim, nossa, eu quero ser um físico por alguma curiosidade, ou foi familiar, alguma personalidade, alguém que se espelhou, como que foi? Cara, eu tenho marcado assim, por que eu acabei na Física. Eu acho que começou tudo na minha 8ª série. Na 8ª série, eu sempre fui um aluno muito ruim de matemática. Não era que eu era ruim, eu não estudava, então eu não sabia matemática e tirava notinhas para passar de ano. Até que na 8ª série é sempre assim, né? Sempre um professor que motiva, né? Sempre alguém que dá aquele, né? E eu tinha uma professora chamada Dona Ana, lá em Jaú, no interior de São Paulo, está viva até hoje, há pouco tempo atrás encontrei com ela novamente. E ela, na 8ª série, ela dava, um dos assuntos que ela dava era trigonometria. E eu não sei por que cargas d'água, acho que pela influência dela, eu gostava muito, comecei a estudar isso. E, obviamente, quando você estuda, o seu desempenho escolar aumenta, né? É legal. E eu comecei a sacar isso, que eu estudava aquilo, eu gostava, eu tinha facilidade. E comecei a ter um desempenho muito bom nas provas dela. E aí, por influência, assim, até dos colegas, você tem aptidão para matemática, tá? Então foi uma coisa meio, fui influenciado a pensar que eu tinha, né? E de fato eu continuei estudando um pouco mais matemática, depois do primeiro colegial, na época chamava colegial, tinha física, né? E eu me dava bem, estudava, gostava, né? E aí quando chegou na hora de decidir por vestibular, eu queria uma engenharia, eu sabia que eu ia para o lado de engenharia, né? Eu sempre fui muito curioso, sempre fui de desmontar rádio, de desmontar bicicleta, de querer saber como funcionava. Então, desde criança, assim, me lembro de episódios com 14 anos, 13 para 14 anos, né? Na época, vocês não eram nascidos, mas as TVs, a gente tinha que instalar um aparelho, a antena, descer uma fita da antena, um cabo de antena, e instalar um aparelho receptor de UHF, que chamava isso. Isso ficava em cima da televisão para você sintonizar os 2 canais que pegavam na TV. E me lembro que meus tios, um casava, ia para uma casa nova, tal, eles passavam na minha casa, me punham no carro e falavam, vamos para casa para você instalar antena para nós. Então, com 13, 14 anos, eu sabia fazer essas coisinhas, que são muito simples, né? Mas meus tios não sabiam fazer isso, e eu sabia fazer isso. Então aquilo foi despertando essa curiosidade e tal. Então eu já sabia que eu ia para alguma área de engenharia, isso eu tinha certeza, né? E já tinha gosto pela matemática. No final do ano de 86 para 87, aconteceu um episódio no Brasil que foi marcante para mim. Foi como que chama isso? Um acidente radioativo. Do Césio 137 em Goiânia. Césio 137 em Goiânia. Então eu era, eu tinha saído do ensino médio, e aí o termo físico ficou na mídia, né? Aquilo ficou impactando todo mundo, né? Foi inclusive bastante preocupante. E aí eu falei, física deve ser um negócio legal. Aí eu já tinha essa história com matemática e tal, gostava de fazer as coisas. E um grupo de amigos lá de Jaú, da minha cidade, falou assim, nós vamos para Londrina prestar vestibular, você não quer ir com a gente? Eu falei,
Pô, mas o que eu vou fazer em Londrina? Eu lá tinha física. Eu falei, eu vou com vocês, então eu vou me candidatar a física. Aí vim para Londrina com eles, nenhum deles passou, só eu. Mas aqueles 4 dias que eu fiquei em Londrina, eu já vi que era uma cidade, uma delícia, né? E falei, não, vou estudar em Londrina. E aí acabei aqui. A Caí desenvolveu a parte acadêmica, de estudante, e depois a profissional. A parte profissional de docência. Essa, por exemplo, você falou da professora que teve uma grande influência. Os professores influenciaram nisso? Você já tinha pensamento mesmo antes? Ou foi uma raiz que veio com o tempo, puxando mais para a parte de pesquisa, ou antes da parte da física experimental? Porque eu creio que tem licenciatura e a parte experimental, porque também tem licenciatura, mas existe uma diferença quando você vai, por exemplo, para uma empresa desenvolver alguma coisa e a docência, né? No nível superior, bom, quando você faz física, você tem a licenciatura e a formação é de professor mesmo, né? Com os conteúdos pedagógicos para a formação de professor. E você tem o bacharelado, que é a formação em pesquisa, então ela não tem esse conteúdo de disciplinas pedagógicas. Então essa é a grande diferença. Então o curso de licenciatura, ele acaba sendo ele é mais exigente que o bacharel, porque ele tem as mesmas disciplinas do bacharel, além das pedagógicas, né? No meu caso, eu sempre gostei de ensinar, sempre tive essa veia de docência, sempre gostei inclusive eu tenho um defeito muito grande, né? Quando eu estou conversando com alguém, num grupo, eu sempre quero ensinar alguma coisa, sabe? Transmitir algum conhecimento, então isso que é o mal de professor. Então eu sempre tive essa veia, essa raiz. E na física, quando eu fiz física, o curso de licenciatura e bacharelado, eles eram juntos. Você optava por um caminho formativo a partir do 3º ano. Então, se eu quisesse me formar em licenciatura, eu tinha que fazer as disciplinas pedagógicas. Se eu quisesse fazer bacharelado, eu tinha que fazer as disciplinas do bacharelado mais voltadas à física dura, que a gente fala, né? E eu fiz os 2 caminhos. Eu não tenho o diploma de licenciado por uma disciplina. Faltou essa disciplina, eu fui para a pós-graduação e não finalizei. Mas o curso, ele, ainda mais o de física, matemática, ele te leva a pensar muito sobre formas pedagógicas de ensinar, né? Então a gente desde o início na física, e a gente foi aluno, vocês são e sabem, né? O que se fala, né, da física e da matemática, né? O curso é difícil, o curso isso, o curso aquilo, né? E isso acaba esbarrando também na figura do professor, né? Porque, e aí, óbvio, né, tem uma gama enorme de professores. Então tem aquele professor que tem uma didática fantástica e às vezes não tem muito conteúdo. Tem aquele professor que tem muito conteúdo, tem uma didática zero. Tem o professor que consegue mesclar as duas coisas. Então esse, em geral, é aquele professor que se destaca, né? É o que tem conteúdo e didática. Então, eu me lembro, desde o início do meu curso de física, eu sempre pensava em como fazer uma aula de física que fosse didática, que fosse agradável. Sempre tive essa vocação, digamos, né? Então, por isso, sempre tentei montar experimentos de física, né? Sempre que eu vou dar uma aula de física, eu tento levar um experimento para contextualizar, para tornar mais didático, né? Então, essa coisa de ser professor, acho que começou desde o início do curso e com até esse estereótipo, né? A física é difícil, ninguém entende física, né? Física é coisa de doido, física é coisa de louco. Isso está muito na boca dos alunos, na boca do povo, né? Talvez aquela figura de Einstein, né? Mostrando a língua, o sujeito descabelado, né? E isso pegou muito no estereótipo, né? Não que não tenha um monte de físico doido, né? Mas enfim, não é bem essa a realidade, né? E isso assusta um pouco também, né? E é de fato difícil, não é fácil. Vocês fizeram física, né? Vocês sabem que tem uma dificuldade intrínseca ali, né? Em fazer física. E eu sempre tive essa preocupação e sempre gostei, né? Sempre para mim foi um desafio bacana, né? Tentar ensinar física de um jeito bacana. E até hoje eu tenho o maior prazer em estar em sala de aula, em ter contato com os alunos, né? Gosto disso,
me sinto bem quando eu percebo que os alunos aprendem aquilo que eu estou tentando passar para ele, transmitir, né? Você vê o desenvolvimento que você passa, a sua docência se espelhando ali em quem está conseguindo, né? Assim, só sem querer cortar, já cortando, mas aproveitando o gancho, por exemplo, você sempre teve essa visão de tentar melhorar a questão do desenvolvimento de sala de aula e de conhecimento. Como, assim, na sua época de aluno para agora, como você vê a diferença, por exemplo, da docência e os alunos? Até por questão de desenvolvimento tecnológico, que foi, para mim, foi muito rápido, em pouco tempo, um desenvolvimento muito grande, e questão também de ensino, porque hoje você tem uma facilidade muito maior para você conseguir conteúdo, mas uma dificuldade muito grande para você ter a atenção dos alunos em si, né? Como que você lida com isso? Assim, quanto professor, daqui a pouco eu já tenho outra pergunta que eu vou fazer quanto à questão do chefe de departamento, mas aproveitando a tua resposta já. Isso é interessante, porque na física em particular, ela é uma ciência que ela depende de você se apoderar de séculos de conhecimento para você fazer aquilo. Você não faz física como, por exemplo, vou pisar em terreno não muito seguro para mim, mas vamos pensar no curso de, sei lá, economia. Economia, existem as teorias econômicas, provavelmente, historicamente falando, seria legal estudar a história da economia, o que acontecia no século, né, 16 ou 17 em economia, talvez seja interessante. Mas parece que é uma ciência atual, uma ciência que se preocupa com o que está acontecendo agora. Lógico que o que passou serve de alicerce para todo conhecimento, sem dúvida, mas é como a agronomia, o que a gente tem que fazer no solo local, por exemplo, né? O agrônomo estuda muito o solo brasileiro, né? Às vezes para ele pouco importa estudar o solo no interior da China, ele se preocupa com o solo brasileiro. Enfim, são as nuances de cada área, né? De cada área da ciência, né? Todas com suas particularidades. A particularidade da física é a seguinte: para você saber física, para você ser um físico, você tem que conhecer a física. Eu vou marcar temporalmente ali desde Galileu. Então nós estamos falando desde o século XVI para frente é que você precisa saber de física. Então é muito conhecimento acumulado, né, em 400 anos de história. E muita gente boa, né, que fez a física florescer. Então essa é uma grande dificuldade da física. E isso não mudou. Isso vai continuar assim por muito tempo, de você ter que se apoderar daquele conhecimento para fazer o conhecimento numa crescente, né, dentro do seu cérebro, né? Então física é assim há muitos anos, vai continuar assim. Então os aparatos tecnológicos, eles são fantásticos, né? Eles ajudam demais, mas eles não são em física o fundamental para aprender física. O fundamental para aprender física de fato é você se apoderar daquela física, daquele conteúdo mais básico que começou lá em 1650 e vir crescendo. Realmente da base teórica e das fundamentais. Ter um alicerce para ir colocando tijolinho em cima de tijolinho, né? Então os livros melhoraram muito, né? Eu acho que esse é um quesito muito positivo. Hoje a tecnologia de videoaula, de YouTube e tal é super legal, mas ainda nós estamos numa transição, quer dizer, existe muita coisa ruim, né, na internet, muita coisa com defeito e muita coisa boa. Tem muitos sites hoje de universidades renomadas como Harvard, por exemplo, que tem coisa boa. Mas aí tem uma limitação da língua, você tem que saber, né, você tem que saber inglês para aproveitar esse tipo de site. Então eu acho que é legal, mas a física ela ainda está um pouco congelada assim, nesse sistema de ensino, né? Eu acho que a gente tem uma metodologia aqui no departamento de física da UEL e nos departamentos de física que eu conheço do Brasil, isso, física é ensinado, os livros didáticos, como eu disse, melhorou muito. Então, vocês devem ter estudado por livros como autores como Ian Friedman ou Halliday, Resnick, né?
talvez as versões mais novas desses livros, né? Então você tem lá textos mais coloridos, figurinhas mais bonitinhas, né? O texto já está mais lapidado, né? Porque a primeira versão do Young Friedman é de 1954, se eu não me engano, né? Então de lá para cá melhorou muito a linguagem, né? Os pedagogos ajudaram demais nisso. Então os livros são fantásticos, né? Quando eu fiz minha graduação, a gente tinha um livro de eletromagnetismo para estudar. Hoje você tem uma gama de livros de eletromagnetismo para estudar. Né? Então, nesse caso, assim, a modernidade ele ajudou muito, porque você tem uma amplidão. Né? isso. Você pegou um período como chefe de departamento que foi muito complicado, que foi o período pandêmico. Foi. Né? E ele teve uma parte que você falou que é muito bom, que é a questão que ela está congelada ali. Como que foi você lidar, porque teve uma modificação de uma hora para outra, que é a questão de videoaulas, conteúdo online, que você poderia ter muitas pessoas, tanto alunos quanto os docentes, que, nossa, mas eu dou aula assim faz tanto tempo, por que eu vou dar aula agora? E o aluno também não estava acostumado. Como foi lidar isso? Porque você tinha que lidar com a parte de ter que mudar, com a resistência e com a parte, por exemplo, da nós discentes, que é, vamos dar uma folgada no curso, e você acaba batendo, abaixando um pouco também do nível de satisfação do aluno com o professor. Eu imagino que foi um pouco difícil. Como que... Olha, foi difícil. Eu, por exemplo, tive que... Um dos pontos bastante complicados, né? Nós entramos na pandemia para trabalhar e nós não tivemos, enquanto docentes, apoio tecnológico nenhum. Né? Então, o que o docente tivesse de computador naquele momento para desenvolver o seu trabalho, ele tinha. Se ele não tivesse, ele não tinha, ponto. Né? Então, isso acho que foi algo que muitas empresas, por exemplo, deram todo o subsídio para o funcionário dela ir para home office. Mobiliário, informática, tudo que ele precisasse ela instalou. Nós da UEL não tivemos nada, né? Então eu comprei o meu aparato para atender a minha necessidade pedagógica. Então isso acho que é um ponto bastante importante, né? E aos poucos eu montei a minha estrutura. Acho que foi um aprendizado fantástico. Eu sempre tive facilidade com internet, com informática, né? Internet também. Então, para mim, essas mídias de Google Meet, que a gente usou muito, né? Que a UEL comprou o pacote do Gmail, do Google, para mim foi bastante tranquilo interagir com a ferramenta rapidamente, né? E acho que o ensino remoto, ele poderia ser, digamos, fora o relacionamento humano, é óbvio, né, que isso é o grande diferencial de tudo isso, mas enquanto aprender aquilo que está sendo transmitido, eu acho que poderia ser quase que igual entre uma sala de aula e uma videoaula. Acho que poderia ser equivalente. Né? Aí vai muito, né, de como que o professor preparava aquela aula, como ele conseguia fazer. Então é lógico, né, às vezes o professor não tem dinamismo nem em sala de aula, por Google Meet é pior ainda. Então, enfim, teve muito disso. Mas o que eu acho é que e eu sinto, você falou, né, os alunos, como que se comportam e tal, eu acho que isso também não é novo, não é moderno, que de uma turma aí de 100, né, que 20% são focados e interessados, 30% estudam se precisa, né, como a gente diz, quando a água bate na bunda e tem um desempenho legal, outros 30% não estudam, procrastinam, esquece a data da prova, não vai fazer, né? Depois chega na faculdade lá com a cara inchada e pergunta para o colega, teve aula hoje? Ele fala, por que você não veio na prova? E o colega fala, nossa, tinha prova hoje. Cara, isso desde que a faculdade existe é do mesmo jeito. Eu não vejo tanta diferença assim que né, eu ouço coisas do tipo assim, os alunos hoje estão muito difíceis de lidar, não estão estudando, isso, aquilo. Isso é um ponto, desculpa te interromper, que nós ouvimos muito de também alguns professores assim, principalmente em sala de aula.
X anos atrás a minha turma não era assim, hoje é muito difícil dar aula, vocês são totalmente diferentes, assim, generalizando, mas para dar um exemplo. E às vezes assim, porque já tive outra graduação, já vim de outra graduação, e há 12 anos atrás já era assim, mudou muito, e eu vejo que às vezes existe um exagero também, e às vezes tem docente que acaba botando medo no aluno, e aquele aluno que poderia se desenvolver melhor, acaba ficando retraído e não consegue. Eu não vejo essa mudança. Talvez se a gente retroceder em 50 anos, aí a gente veja um impacto maior, né? Porque a sociedade era diferente, né? Não é só a sala de aula que era diferente, a sociedade era diferente como um todo, né? Há 50 anos atrás, um sujeito de 18 anos já estava tendo filho, casando, né? Não que não aconteça hoje, mas ele casava porque ele queria casar, né? Sim. E era bem diferente. Então, eu vejo muito igual. Assim, na física a gente forma lá por formaturas, quando dá muito, uma turma grande que está formando, né? Que aí o pessoal tem que arrumar um espaço especial no Moringão para a gente. Tem 8, né? Mas no geral o que acontece é que às vezes você tem mais paraninfo, nome de turma e patrono, esses 3 dá mais do que o formando, né? Então tem 2 formando e 3 homenageados. Isso é comum também. Não é legal. Óbvio, a gente queria que formasse 60, 40, 30, mas nossa entrada é de 30, né? Mas sempre foi assim. Dá para melhorar? Dá, a gente tenta, a gente faz ações no departamento para melhorar e tal. Agora, esse ano mesmo, nós tivemos uma reprovação grande na turma de Física 1, e para não embaralhar o curso, né, para que essa disciplina não atrase, nós reofertamos a disciplina de Física 1. Então, os meninos estão trabalhando Física 1 novamente, para a gente tentar minimizar o impacto dessa grande quantidade de alunos que reprovaram. Então, a gente está sempre tentando promover ações para melhorar essa relação. Agora, os alunos pioraram? Eu acho que não. Nós continuamos formando 4, 5, e esses 4, 5 que se formam vão para a pós-graduação, fazem mestrado, fazem doutorado, depois passam em concurso para grandes universidades, para serem pesquisadores, professores, ou então conseguem excelentes posições no mercado de trabalho. Nós temos agora, há pouco tempo eu fiz um levantamento, nós temos aí dos recém-formados dos últimos 4 anos, nós temos mais de 15 alunos trabalhando no mercado financeiro com alta posição dentro de empresas de economia, né? Que estão trabalhando com ciência de dados, etc. Tudo porque tem a base de formação em física e matemática e lógica, né? Então, aqueles que se formam, em geral, não é porque ele venceu a física, não, porque ele decidiu ser físico. Eu quero ser físico e ele vai ser físico. E eu imagino que na engenharia civil seja a mesma coisa. Eu quero ser engenheiro, você vai ser engenheiro. Você vai superar as dificuldades. Mas o segredo é um só, né? É estudar. É se organizar, é ter metodologia de estudo, é ter diálogo com os colegas, com os professores. Vai aparecer professor ruim? Vai. Sem didática? Vai. Isso é comum, toda universidade tem, né? Mas os recursos didáticos hoje são mais fáceis, né? É mais fácil você estudar cálculo, por exemplo, quando você tem uma videoaula no YouTube que você pode ir lá resgatar o conteúdo. É mais fácil. Mas também não adianta você saber que tem no YouTube, mas nunca vai lá assistir. Quer dizer, então você nunca vai se apoderar daquele conhecimento. Então assim, resumindo, eu acho que não mudou muito. A sala de aula não mudou muito dos últimos 30 anos para cá. Ela continua com o mesmo percentual nessa distribuição. Gente que está afim, gente que sabe estudar. E tem gêniozinhos? Tem. Eu tive muitos colegas e muitos alunos gêniozinhos. Muitos. E existe. Pessoas que têm uma mente privilegiada. Tem. Aproveitando isso que você falou da questão dos gênios, é uma coisa que a gente ia perguntar sobre a questão, por exemplo, de pesquisa. Porque essas pessoas que são gênios são exatamente que fazem o desenvolvimento global de desenvolver. Como que por exemplo, que eu imagino uma pessoa de física, igual eu comento. Sempre que você tem algum desenvolvimento muito grande, você tem um físico envolvido ali. Seja por questão de tecnologia de telefone móvel, seja de saúde, de tudo. Então assim, como que você lida quando você vê que tem um cara que é muito bom, né? E você fala, eu vou tentar puxar para pesquisa, ou como você consegue desenvolver essa pessoa?
uma pergunta que a gente tem assim, como discente, que o foco do nosso canal é exatamente isso, veio como discente. É uma coisa que a gente às vezes sente falta de ter alguém para conseguir. E eu vejo que pelo teu currículo, pelo teu histórico, por conversas em si, você tem essa função de pesquisa e eu creio que você tem uma noção de como pode dizer e dar uma dica para a gente também se basear. Porque às vezes você não precisa ser um gênio, mas você precisa ter a vontade de desenvolver também o projeto que você tem, né? De novo, o segredo é estudo, né? Em qualquer projeto que você estiver envolvido, quanto mais você estudar e ler sobre aquele assunto, né? Se informar, mais possibilidades de você inovar, de você criar. Essa é a ideia, né? Porque fazer o que já está feito, ele vai te dar conhecimento, mas ele não vai permitir que você inove, né? Então, para você inovar, então, vou fazer uma dissertação de mestrado, vamos começar do básico, vou fazer uma iniciação científica. Então, o professor vai te passar um tema de estudo, ele está te cativando, ele está te cevando para você ir adquirindo conhecimento, né? Então, na iniciação científica, é legal você estudar o que te é passado. Algumas iniciações científicas, por exemplo, na engenharia, ele é um curso bem prático, né? Um curso de laboratórios também, assim como a física experimental. Então, eu, por exemplo, como eu falei, né? Eu consertava rádio, instalava antena. Então, o ambiente de laboratório para mim sempre foi muito agradável. Então, você também tem que achar onde é o seu nicho, né? Onde você gosta de estar. Então, quando eu fui a primeira vez para um laboratório de física, eu olhei e falei, eu quero isso aqui para mim, né? E para mim era legal, o meu orientador, e eu sigo muito essa filosofia dele, né, o professor Jair, ele tinha uma sala no laboratório, ele falou assim, uma mesa, desculpa, e ele falou assim, essa mesa é sua, se você quiser usar, né, toma cópia da chave do laboratório, você entra e sai quando quiser e essa mesa é sua. E eu passei a usar aquela mesa todo dia, toda semana, né? Então, minha iniciação científica, não era, para mim era muito menos uma obrigação de fazer a iniciação, era um prazer, né, estar naquele ambiente. Então, a gente tem que achar o que a gente gosta de fazer, essa é a primeira coisa, né? O segredo do sucesso é fazer o que você gosta, né? Porque aí você faz com prazer. Então, a iniciação, e depois da iniciação, você é preparado, você vai aprender a fazer um relatório, você vai aprender a ler um artigo científico. Você não tem obrigação de fazer nada inédito, né? Você só está estudando. Depois o mestrado, mesma coisa. Hoje a gente já está numa pressão tão grande e o Brasil está num nível de excelência em pesquisa já tão alto que a gente já está cobrando dos mestrandos que publiquem artigos, né? Vocês já devem ter ouvido esse termo. Mas o mestrado, para a CAPES, ele não exige nada novo, nada inédito. Ele é processo de formação ainda. Para que você vire um pesquisador, você tem que fazer o doutorado, né? Mas, como eu disse, no Brasil a gente já antecipa no mestrado essa formação de pesquisador e a ideia é que você saia do mestrado com um artigo publicado. Então, se você publica um artigo, você já está a meio caminho de ser um pesquisador. O doutorado é onde você se especializa de fato naquilo que você está fazendo. Então, se a gente desenhasse um círculo do conhecimento, né? Tudo que já foi criado pelo ser humano, o doutorado, você está na borda desse conhecimento, querendo colocar um tijolinho na ciência, uma contribuição, ainda que pequena, dentro, às vezes, dos recursos financeiros que você tem, intelectual, né? Tudo isso vai pesar, mas a ideia do doutorado é contribuir com um tijolinho com aquilo que ainda não foi feito. E esse tijolinho pode ser pequenininho, mas que ele seja bem assentadinho e para contribuição. E de novo, o segredo é estudar, é viver aquilo que você está fazendo. Então, o que eu tento passar para os meus alunos é, quando você tem um assunto para estudar, você tem que ser o cara que mais saiba daquele assunto. Então, você vive aquele assunto, né? Se dedica àquele assunto. Então, o doutorado, ele é essa evolução, iniciação científica, mestrado, doutorado, muita gente consegue fazer na mesma área, né? Então o grau de afunilamento de conhecimento é muito grande, então ele vira um super especialista naquele assunto e de fato ele sabe
tudo que cobre aquela área, né? Porém, pode ser um engenheiro civil que não entenda nada de cimento, mas ele entende tudo de vergalhão de ferro, e ele não entende absolutamente nada de cimento. Ele não sabe bater uma massa, ele não sabe quanto mistura de areia com cal e cimento. Porém, ele é um exímio pesquisador naquilo que ele se aprofundou, né? E como que eu falo isso com os meus alunos? É esse desafio, né, de você aprender para um dia você conseguir criar. Sim. Acho que o lance do pesquisador, e aí o gênio, né, é o cara que não só se apodera do conhecimento, mas é o cara que tem um insight novo, ele cria em cima daquilo. Então, o quesito criatividade tem que ser estimulado entre nós, sabe? Entre os jovens, já desde cedo, né? Como ser criativo, estratégias para ser criativo, isso é importante. Só te interrompendo de novo, aí, que acostuma que eu faço isso sempre, com todos os convidados. Se você não fizer, eu fico falando aqui até... Que você falou que gosta de incentivo à criatividade, pensar um pouquinho fora. Tem um projeto que nós vimos, nós tivemos ciência disso pela TV, eu até comentei com isso, que é de um aluno de ensino médio, que você acompanhou, de uma coisa, questão do fluxo de trânsito. E quando eu falei, cara, é uma coisa tão óbvia, pensando, porque, por exemplo, nós como engenheiros, você vai fazer uma obra, você tem que avaliar todo o local, você tem que avaliar a sustentabilidade, agora, atualmente, né? A sustentabilidade da obra, do local, o fluxo, e como ninguém da engenharia pensou nisso, porque a base de tudo do trânsito é a engenharia. Porque você tem o prédio, você tem a rua, você tem o saneamento básico por baixo, então assim, como que pode? Então assim, aí vem da questão, por isso que eu perguntei da pesquisa e do gênio, não sei se no caso essa pessoa é um gênio, mas é um que tem a criatividade de ir lá e pensar um pouco fora da caixa. Né? Então, por isso que eu falei assim, é uma coisa do desenvolvimento e você cria. Mas como que foi, por exemplo, você tendo essa ideia, como que foi, você achou essa ideia? Foi você procura, você tem um projeto que vai no ensino médio ou alguma coisa de extensão, como que foi? Porque eu pergunto porque, por exemplo, nós, da engenharia civil do curso, né, nós nunca tivemos, além da feira de profissões, por exemplo, um contato de procurar uma profissão. Mas eu tenho certeza que agora esse rapaz que fez esse projeto já tem uma gama e uma experiência, um suporte através de você, do Centro de Física do CCE por trás. Né? Existe na UEL e todas as instituições que têm o programa de iniciação científica, né, o PROIC, PROIT, existe a figura do Iniciação Científica Júnior, que são alunos do ensino médio que vão para a universidade ser orientado, né, num programa de IC Júnior. E há muitos anos já eu oriento IC Júnior. No caso específico desse menino, Matheus, era também um desafio em inventar um projeto para ele desenvolver. Né? Porque o objetivo é inserir o aluno nesse ambiente universitário. Né? Então, a IC Júnior, ela, como eu disse, se a iniciação científica, mestrado, é preparação para o doutorado, a iniciação científica júnior é uma preparação para a faculdade. Então, é algo leve. Né? E aí casa um pouco com essa minha personalidade de ser professor, sabe? De ser docente e também de tentar, isso é uma coisa que é bastante inerente aos físicos, eu vejo meus colegas assim também, que é essa questão de criação, né? De criar, de inventar. Eu acho que a maioria dos professores universitários tem esse viés, né? E nós físicos também. Então, juntando tudo, eu precisava fazer um projeto para o Matheus. A ideia, o que eu penso é aproveitar o Matheus, ele, né, fazer com que ele, estando na universidade, ao lado de professores de física, que ele aprenda física. Ou seja, se ele sair da iniciação científica aprendendo um pouco mais de física, já foi um ganho. Quem sabe ele vai ter um desempenho melhor no vestibular, quem sabe ele vai ser um jovem melhor porque sabe física. E aí é que entra a tal da criatividade e da observação também do seu dia a dia. Porque eu estou com o carro no trânsito e eu fico analisando, como cidadão, o porquê que às vezes gera-se um congestionamento.
Lógico que com a física ela ajuda um pouco, né? Porque você tem noções de cinemática, né? Você sabe o que é o tempo, velocidade, aceleração, você domina essas grandezas físicas, então fica um pouco talvez mais fácil de pensar soluções, né? Então, se eu estou em casa e eu tenho algum problema que se repete, eu estudo aquele problema. Entende? Eu tento usar a física para estudar aquele problema. No trânsito é a mesma coisa, eu fico olhando dia após dia, puxa vida, por que isso acontece? Porque aquele carro está assim, aquele está daquele jeito. E aí com o Matheus foi isso, algo do meu cotidiano que eu pensei, bom, com as equações da cinemática, que são equações que você vê no ensino médio, então é um tema contextualizado, o conteúdo que ele está vivendo ali, né? Conteúdo do ensino médio, não é algo de nível superior que eu estaria passando para um aluno de IC, Júnior. Então, com as equações da cinemática, a gente resolve os problemas do trânsito. Eu não preciso fazer física quântica para aplicar no trânsito, né? E aí surgiu a ideia. Olha, Matheus, eu tenho um problema que não é meu, é do trânsito, é da cidade. Vamos matematizar isso com as equações da cinemática para a gente propor soluções nas rotatórias? O Matheus topou. E a gente fez e encontramos que a saída, né? Então, eu já percebia que existia, só não tinha chegado a números, né? Então, com ele, foi um exercício de, não, tudo bem, então vamos jogar isso no papel. Acho que ele aprendeu cinemática fazendo isso e nós acabamos propondo possíveis soluções para essa coisa da rotatória, né? Então tem muito disso, né? Você às vezes não se dedica a um tema porque não faz parte do seu trabalho e tal, mas os físicos, os engenheiros também que se dedicarem a isso vão encontrar soluções, né? Vão encontrar artifícios para fazer isso. E isso foi legal, porque do trabalho do Matheus, que foi a IC Júnior, nós estamos montando um grupo de trabalho na UEL e em sustentabilidade de cidades, né? De cidades inteligentes, né? É uma coisa que vai por esse... Na engenharia civil tem o professor Carlos Prado, né? Que ele é versado na arte de urbanismo, de mobilidade urbana, ele é a nossa referência. E conversei muito com o Carlos também, né? Então nós acabamos então que, por conta desse projetinho do Matheus, projetinho, né, modo carinhoso de a gente chamar, né? Eu acabei em contato com o professor Carlos, né? Nós estamos em conversa, estamos elaborando um projeto e com um grupo maior de pessoas, né, em cidades inteligentes, e parte desse projeto de cidades inteligentes nós do departamento de física, eu convenci 2 colegas a entrarem nesse projeto e nós vamos ser o braço do setor de mobilidade urbana, mas aí entrando com uma física um pouco mais rebuscada para tentar entender o trânsito, né, nos seus micro-regiões, né? E tem um menino já em iniciação científica trabalhando com Python para simulação do trânsito. Então você vê um projetinho que começou lá na IC Júnior, né? Foi interessante, houve uma divulgação, aí as TVs se interessaram e a repercussão foi sendo cada vez melhor, né? É um problema recorrente, né? É um problema que, como até o Matheus escreveu no relatório final dele, né? Essa solução ela traz um benefício social muito importante, né? Porque o estresse do trânsito prejudica a sociedade como um todo, né? E no fim deu todo esse desdobramento. Agora o projeto está assim, já está com... Então a nossa proposta é fazer simulação em Python, e a gente vai avançar. Então nós estamos pensando em como coletar as informações do trânsito via satélite, né? Para ter em tempo real esse monitoramento, para isso ser escalável para qualquer cidade de qualquer país, né? Então se pegar grandes metrópoles sempre vão ter esse problema. Sim. Então as nossas simulações tentar ajudar isso. Então
Percebe? É com criatividade, né, que você faz. Tá tudo aí, a cinemática já está feita desde Galileu, o trânsito tem problema já faz 30 anos. É igual eu comentei, é uma coisa que ela parece óbvia, mas você precisa ter um pensamento também de querer ter uma criatividade, de pensar em um desenvolvimento que possa entrar no projeto. Até pensando nesse projeto que você citou, que vai entrar, por exemplo, você citou o Carlos Prado, que é do CTU, nós como alunos de engenharia ou engenheiros, o que a gente pode fazer com projetos que você tenha, ou projetos que você tenha que nós, quem estiver assistindo, que for discente, tiver curiosidade, pode falar, nossa, esse projeto eu tenho vontade, mas eu nem sabia que poderia ter isso, ou às vezes a pessoa tem uma visibilidade. Fala um pouquinho de projetos que você tem, que às vezes quem está vendo, que é o nosso foco de discentes que estão entrando agora, que vão entrar, para ter um ponto, que às vezes pode ter um ponto de ligação, porque às vezes que a gente encontra muito nós temos vontade de fazer alguma coisa, mas a gente às vezes não tem quem procurar, ou às vezes a pessoa tem algum responsável que tem um projeto, mas também não tem um elo, sabe, falta essa ligação. Como procurar não é fácil mesmo, né? Porque lá no departamento de física nós temos alguns canais interessantes. A gente sempre, pro primeiro e pro segundo ano, a gente está sempre ministrando palestras sobre o que a gente faz de pesquisa, então o aluno vai nos conhecendo, né? Nós temos uma semana temática, semana de física, que a gente se apresenta também e mostra o que a gente faz, né? Os nossos alunos expõem pôster do que eles estão trabalhando, então os alunos visitam pôster dos alunos e acabam conhecendo o nosso trabalho. Então acho que essas ações vindas do curso são importantes, né? Então eu não acompanho muito no curso de engenharia se existe essa semana temática, semana da engenharia civil, alguma coisa nesse sentido, né? Mas se existe, os alunos têm que participar. Tem que participar, tem que ir lá, tem que conversar com quem está apresentando o pôster, né? O que você faz, quem é o seu orientador, né? Procurar visitar os professores, né? Quais são os laboratórios de pesquisa que existem, né? Visitar os laboratórios de pesquisa, pedir uma hora para o professor mostrar o laboratório, o que ele faz, é importante, né? Às vezes é difícil, né? Poxa, aí você fica com receio de incomodar o professor, porque né, você não sabe se vai incomodar ou não, mas olha, um e-mail bem escrito, se colocando à disposição para conhecer o trabalho dele, é legal, dificilmente o professor vai negar, vai fechar as portas para você, pode ser que ele até demore para te receber, mas ele vai fazer uma agenda. Então, pense sempre no agendamento, né? Vou agendar para falar com aquele professor. É difícil, você chega, bate na porta, professor, posso falar com você? Ele vai olhar para você e ele programou a tarde dele de trabalho, ele vai falar, pode, eu te dou 5 minutos, mas não vai ser uma conversa legal, porque ele não está preparado para falar com você, né? Então, procura o professor, eu posso agendar um dia para falar com você? Para falar, porque eu quero falar sobre as suas pesquisas, eu gostaria um dia de fazer iniciação científica e gostaria de saber com que você trabalha, para ver se eu curto, se é legal, se um dia você pode vir a me orientar, né? Mas eu gostaria de conhecer mais o seu trabalho, né? Se você é experimental, se você é teórico, e procurar o professor. Se não há esses momentos, se o curso não cria esses momentos para que haja a interação professor-aluno, aí o aluno vai atrás, né? Do desenvolvimento de pesquisas, você tinha comentado que o Brasil também tem uma excelência, e eu sei disso por questão de ter uma noção de conversa, mas muita gente não tem. Ainda tem aquela síndrome do cachorro vira-lata, que acha que o brasileiro não sabe pesquisar, que o brasileiro não tem equipamento. Equipamentos realmente às vezes falta, mas não sabe operar o equipamento tecnológico, ou não sabe fazer uma pesquisa, né? Hoje, do Brasil para os grandes centros, assim, existe uma diferença muito grande? Ou você acha que a gente está conseguindo... Vai ter uma diferença, lógico, por questão de tempo e investimento. Mas eu acho que, pelo menos o que eu vejo, não existe mais tanta diferença igual existia antigamente. Ou você acha que a gente está chegando lá, ou falta muito? O que falta? Nós, como discentes e como cidadãos, cobrar também e poder fazer para a gente conseguir melhorar. Olha, eu acho que... Eu não sou um profundo conhecedor
de outros países, outras instituições, né? Mas eu acho que hoje há uma igualdade tecnológica no mundo, né? Então você tem empresas privadas brasileiras que são de altíssimo nível, têm equipamentos de altíssimo nível. As universidades brasileiras deram um salto de qualidade impressionante nos anos 2000. Então, é todo um contexto histórico, né? Você vem lá do período dos militares, né? De 60 e pouco até 80 e pouco. Depois entram os governos civis, o Brasil aí numa pindaíba financeira, né? Horrível. Então, assim, sem poder de investimento nenhum. Enquanto isso, principalmente a informática vinha se desenvolvendo na década de 80 e nós não tínhamos nada. Na década de 90, principalmente no governo Fernando Henrique Cardoso, ele estabelece um plano econômico, finalmente, né? O Brasil passava em plano econômico através de plano econômico e nenhum funcionava e a economia voltava a ser muito ruim. E o Fernando Henrique Cardoso, a equipe dele, né? Na verdade a equipe do Itamar Franco, né? Diga-se de passagem, conseguiu estabilizar o país, né? Jogou a inflação para praticamente zero e conseguiu estabilizar o país. Então foi ali um ponto de crescimento muito interessante e o país conseguiu daí voltar a investir nele próprio, né? Sair de um período, sei lá, de 10, 15 anos de recessão, né? Isso é terrível. Hoje a gente fica um ano em recessão, já há um abalo nas estruturas, né? Imagina 15 anos em recessão. Então, daquele período para cá, isso foi interessante, porque o Brasil não tinha nada de informática, né? E de repente ele entrou na era da informática e os equipamentos já estavam modernos já, né? Então isso foi uma coisa interessante. Então os bancos brasileiros informatizaram numa época que a informática já estava estabelecida, né? Então bancos, né, grandes empresas começaram a se modernizar. Nos anos 2000, início ali do primeiro governo Lula, de fato houve uma atenção com as universidades muito grande em financiamento para a pesquisa. Então houve projetos para a universidade brasileira muito interessantes. A UEL se beneficiou disso, por exemplo, né? A UEL era, quando qualquer análise mais sofisticada que a gente quisesse fazer, nós tínhamos que procurar grandes centros. A UEL não tinha equipamentos para isso, né? Então esse foi um período que nos possibilitou um crescimento enorme. Hoje nós temos equipamentos, diga-se de passagem, muito bem gerenciados lá por uma estrutura a partir da nossa Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, que são equipamentos de altíssimo porte, né, que a gente chama que são equipamentos de $1 milhão, por exemplo, né, e que nós temos um só na instituição, porém ele atende a instituição inteira, então isso é muito bem gerenciado por nós, né, nós criamos essa metodologia. Outras instituições mais ricas, digamos, eles têm mais dessas máquinas, né? Mas a gente consegue fazer com uma máquina, a gente consegue atender toda a comunidade. Enfim, nós demos um salto muito grande, então foram injetados dezenas de milhões de reais na UEL nesse período dos anos 2000 para cá. Eu estou contando essa história porque nós nos equiparamos a qualquer universidade do mundo em termos desses equipamentos. Questão de tecnologia, equipamentos, a gente não perde. De tecnologia, de bibliografia, nós não tem diferença, as diferenças são poucas. Qual é a grande diferença? O volume de recurso para eles é maior, né? Depende da universidade, tem muito recurso, e nós trabalhamos com recursos poucos. Porém, em termos de conhecimento e tecnologia, a gente se equipara a qualquer universidade do mundo, né? Então não é à toa que uma USP está sempre entre as 100 universidades mais prestigiadas do mundo, etc., né? A própria UEL está sempre bem ranqueada nos índices de universidades.
Então é óbvio que nós não vamos nos comparar com uma universidade alemã ou inglesa que tem muito mais possibilidade de recursos. Porém, nós temos, com a nossa estrutura enxuta, a gente tem como produzir boa ciência e boa pesquisa e formar bem os nossos alunos. Essa é a nossa missão. Então, eu tenho exemplos de alunos que saíram da UEL e foram fazer pós-graduação na Europa e eles nos devolvem dizendo: tudo que eu tive aí, que eu aprendi aí, que eu fiz aí, eu estou usando aqui. Uma aluna minha, Luciana, hoje ela trabalha numa empresa que fabrica baterias no Reino Unido. Eu trabalho com baterias, ela se formou comigo, fez mestrado comigo e fez doutorado na Alemanha, numa grande universidade que pesquisa baterias. E hoje ela está empregada no Reino Unido. Quando ela chegou na Alemanha, o pessoal comentou com ela: olha, nós vamos então te ensinar a caracterizar a bateria, a fazer a bateria, porque a gente faz desde o pozinho e a gente monta a bateria. A gente sai da síntese e monta a bateria, o protótipo, né? E aí o pessoal falou para ela: não, então agora nós vamos te ensinar a fazer a bateria. Ela falou: nossa, que bom, né? Porque acho que aquilo que eu aprendi no Brasil não deve servir para nada. Vamos ensinar, né? Outro desenvolvimento, lógico, uma coisa totalmente nova que eu nunca vi. Agora eu vou aprender a fazer uma bateria, né? Porque o que eu aprendi lá em Londrina, em Londrina. Aí ela falou que era exatamente o mesmo procedimento e que nós tínhamos sutilezas no nosso processo que era melhor que o deles. E ela perguntou: mas e se eu fizer assim, eu posso mudar um pouco o princípio e tal? Não, melhor não mexer. Por quê? Não, porque se eu fizer assim, olha, eu faria desse jeito. Pode ser? E os caras falavam: não, mas esse jeito é melhor. Mas quem que te ensinou a fazer isso? Como que você sabe fazer isso? Não, porque eu venho de um laboratório no Brasil que a gente estudava baterias. E nós lá, foi invenção nossa como caracterizar a bateria. E é mais fácil, então posso usar então. Não, eu também vou usar isso aí que você está falando, isso é muito mais fácil. Então, eu só estou dando um exemplo que é a criatividade que faz isso, entende? Não é equipamento que faz isso, né? Até aproveitando essa questão da criatividade, às vezes nós temos que ter um pouco de criatividade até pela questão de recursos. Sim. Né? Então, como que a questão de pesquisas de projeto, até mesmo com o chefe de departamento, por um equipamento, por um curso, por um evento, como que você lida, por exemplo, para buscar financiamento externo com empresas, com parcerias, principalmente questão de projetos? Existe essa busca, existe um conceito que você tenta implantar, eu digo, nos alunos e também no centro para conseguir, porque nós sabemos, né, acho que todo mundo está se vendo, a gente não tem uma facilidade, somente depois de alguns anos aí que uma economia não está boa. Então a gente sabe que existe o recurso, mas para fazer um pouquinho a mais você tem que buscar fora, né? O papel de financiar a pesquisa é do governo. Isso aí não tem dúvida. Poucas empresas teriam e têm recurso para financiar a pesquisa. Pesquisa é algo caro, né? Só governos mesmo têm recurso para financiar a pesquisa num país, né? Como um todo, assim, né? Numa malha de pesquisa mesmo, né? Infraestrutura de pesquisa. Localmente, aí é aquele lance, tem que dar seus pulos, né? Então, isso é uma outra às vezes é muito questão de personalidade das pessoas, né? Mas eu sempre gostei de interagir com o setor produtivo. Eu acho que a física, e lógico, as engenharias é notável, né? Mas a física eu sempre achei muito pouco que ela só ficasse fechada no ambiente universitário, né? Porque a física está em tudo, né? Então, por que não levar a física para a sociedade, né? Então, eu sempre tive isso, sabe? De fazer convênio com empresas, oferecer a física como ferramenta para a empresa. E é isso, você, em cada curso, em cada área do conhecimento, a gente tem que se abrir para a sociedade, né? E fazer um ganha-ganha, né? Fazer uma troca. Eu posso ter a solução para o seu problema, você contribui
com a instituição, né? Devolvendo alguma coisa para a instituição, seja financeiro, seja equipamento, seja bolsa, alguma coisa para ser um ganha-ganha, né? E tem dado certo, eu acho que é por aí o caminho. Um exemplo, um caso, um case, né, que o pessoal fala, bastante interessante que eu estava envolvido foi o seguinte: quando eu voltei do meu doutorado, e aí nós estamos falando dessa época pré-injeção de dinheiro que eu falei, que começou lá no governo Lula e tal, eu voltei para cá em 2002 e nós não, e para o laboratório, né, do qual eu faço parte até hoje, nós não tínhamos nada, né? Nós tínhamos um computador lá bastante ruim. Quando eu voltei com a formação em produção de baterias, em estudo de novos eletrodos para baterias, apareceu, eu dei seminários, né, dava seminários, eu trabalho com isso, tal, Semana da Física. Uma professora um dia apareceu com uma bateria antigamente as filmadoras tinham uma bateria que você acoplava grande atrás, assim. Ela falou: olha, essa bateria não funciona mais. Baterias que na época falavam que se viciavam, né? Baterias que tinham vício de carga, níquel-cádmio. E você não consegue recuperar essa bateria? Eu falei: eu nunca estudei esse sistema de bateria. Eu falei: mas daqui, deixa eu estudar esse sistema. Aí vem aquela curiosidade de pegar o rádio, desmontar. Isso, exatamente. O que tem dentro dessa bateria? Então vai eu lá desmontar, exatamente. Então essa questão de personalidade, né? Desse desafio. E aí, é níquel-cádmio. Não, então eu vou estudar níquel-cádmio. Percebe que sempre tem a fase estudo, nunca é. Aí eu comprei com dinheiro próprio um handbook de baterias. Handbook em todas as áreas de conhecimento existem os handbooks, que é a bíblia daquele assunto sobre aquela área. E baterias tem também os handbooks. Aí eu comprei um com dinheiro próprio e fui lá, bateria de níquel-cádmio, vou estudar esse cara. E fui estudando bateria de níquel-cádmio. E aprendi a lidar com ela. Aí, depois de alguns dias estudando baterias de níquel-cádmio, eu pude voltar na bateria da minha colega e estudá-la num equipamentinho que a gente tinha lá, bem simplesinho, mas que deu para fazer um estudo. E aí eu descobri o seguinte, que a bateria ela era feita de 10 pilhas de níquel-cádmio e uma estava com defeito. As outras 9 estavam boas, estavam perfeitas. Aí vem a criatividade. Falei: poxa, mas se todas as baterias descartadas tiverem uma pilha ruim e 9 boas, dá para eu construir um monte de baterias então, né? Aí arrumei uma outra bateria, mesma coisa, uma e outras boas. Falei: bom, então agora generalizou, 2 bastou, generalizou, vale para todas. Não tinha recurso, fiz o quê? Escrevi um projeto. As baterias de celular funcionavam do mesmo jeito, elas tinham 3 pilhas. Acho que peguei uma pilha na época de bateria de celular, que são 3 pilhas, uma queimada, 2 boas. Escrevi um projeto, bati na porta das operadoras de telefonia, isso foi 2003. Projeto embaixo do braço, bati na porta, secretária: oi, tudo bem? Eu sou o professor Alexandre, eu tenho um projeto em baterias de celular, gostaria de conversar com alguém aí. Aí a atendente ligava assim para alguém e falava assim: olha, tem um professor aqui da UEL que ele está vendendo bateria. Não, vendendo não, querida, eu estou estudando. Ele nos... Global Telecom chamava, acho que o atual Oi hoje, né? Aí eu: posso deixar o projetinho sem caminho? Pode, deixa aqui. Isso não vai dar nada, né? Fica aí. Fui, bati na porta de mais uma e cheguei na Sercontel. Sercontel, né? Todos conhecem. Todos de Londrina aqui? Não. Sim? Não? Todos. Ela é da região. Da região. Conhece Sercontel. Ela puxa o R um pouquinho mais só. Cheguei na Sercontel, tô lá na secretária, mesma conversa, né? Deixa eu ver se eu acho alguém para falar com você e tal. Aí ela ligou para um setor lá: não, tem um professor aqui que está falando de reciclagem de baterias. Aí o cara da Sercontel falou: reciclagem de baterias? Fala para ele subir aqui na minha sala. Aí cheguei lá: oi, tudo bem e tal, professor Alexandre, tem isso aqui e tal, o que você tem aí? Não,
descobri que uma pilha, outra funciona, outra não funciona e é isso. Vocês têm algum interesse nisso? Passou uma síntese do projeto para você ver o interesse. Eu descobri isso aí. Vocês têm alguma ideia? Né? Porque a gente podia pegar de 2 baterias descartadas, fazer uma boa, né? E a ideia é que o que você vende? Você vende a comunicação. A Sercontel vende a comunicação. O aparelho é um detalhe. Então, quanto mais a bateria do aparelho estiver funcionando, para a Sercontel é melhor, porque vai você ter fala mais. Quanto mais funcionar, mais meu serviço vai ser utilizado. Mais ele vai ter lucro, quanto mais você falar. Então é bom ter a bateria funcionando bem. Então essa era a ideia. E eu vendi isso. E o cara falou assim, na hora assim, né? O Regis, ele falou assim, vamos falar com o vice-presidente. Na hora, subimos, entramos na sala do vice-presidente, conta a história para ele. Contei a história, o vice-presidente falou, chama fulano, chamou o cara do financeiro. Professor, esse é o cara do financeiro, quanto você precisa para desenvolver essa pesquisa? Eu falei, opa, não estou nem preparado para falar esse valor, né? Não sabia nem que eu ia te encontrar. Deixa eu dar uma pensada. Tudo bem. E eu e o meu colega, nós tínhamos uma ideia, que a gente queria 2 computadores para poder trabalhar. Né? Aí quando eles perguntaram isso, nós não falamos que a gente queria 2 computadores, a gente falou, nós vamos pensar. Aí voltamos para o laboratório, fizemos um projeto para comprar 2 equipamentos de análise de baterias, né, profissional, que é esse que a minha aluna acabou tendo contato lá na Alemanha, a gente já tinha aqui. Fizemos um projeto e deu na época, e deu coisas como R$80 mil. Aí voltamos e falamos para eles, olha, o nosso projeto está aqui. Aí, mas R$80 mil? Vocês falaram que eram uns R$5 mil. Não, mas a gente achou que era uma oportunidade boa, né? Se quiser cortar, corta e tal. Aprovaram na íntegra e ali começou o nosso laboratório, basicamente. Né? Então, nós devolvemos para a Sercontel todo o investimento que foi feito, a gente elaborou patente, fizemos um monte de coisa legal. Mas foi desse ímpeto, dessa coisa, de não, eu vou buscar, eu não tenho recurso, eu vou criar para resolver um problema. O físico é muito solucionador de problemas, sabe? Sim. Então nós tínhamos um problema, falta de verba, e fomos atrás. Acho que aí vem alguns pontos que vem onde eu vou, na pergunta que eu queria chegar. Que é, primeiro, que é a curiosidade de saber por que é o defeito e como eu posso corrigi-lo. Aí vem outro ponto, que é a forma de você saber se comunicar, que foi a dica que você já disse, de, por exemplo, vai falar com o professor, manda um e-mail bem escrito, procura saber. E o terceiro, uma forma de você saber querer, vamos assim, empreender o seu serviço, gerando recursos para a pessoa que tem, não ser um custo, mas ser um investimento. E aí vem o ponto que eu achei super interessante em Conversa Informática, que foi a parte do empreendedorismo que o curso de Física no CCE tem. Para nós, a engenharia, existe uma disciplina que tem essa parte, mas é uma optativa, não é uma obrigatória, né? Mas o que acontece? Nós, engenheiros, eu creio que até arquitetos, que até a apresentação de engenharia elétrica, sai o que é formado, super profissional, mas ele não tem na cabeça, nós não temos na nossa cabeça que, peraí, eu posso empreender e usar, eu vender o meu serviço, ou criar uma ideia, né? Então assim, como que foi que, eu creio que você já tinha essa semente lá, mas como que foi criar esse ímpeto num centro que, mas o que tem a ver ciências exatas com empreendedorismo? A princípio a pessoa fala, não tem nada a ver, bota outra física 4 aí e vamos embora, entendeu? Como que foi essa criação? Porque eu achei super, assim, importante para no mundo de hoje não tem como você ter um empreendedor, porque você tem que empreender na sua carreira, na sua família, e é um mundo muito veloz, muito ágil hoje de informações. Então você tem que ter uma noção, né? Eu acho que além das relações trabalhistas, né, que estão mudando numa velocidade muito grande, né? Então hoje a gente sabe que muitos profissionais trabalham com um CNPJ próprio para outros CNPJs, né? Então essa coisa do empregado, como existia há 50 anos atrás, mudou completamente, né? Antes era um CNPJ empregava milhares de pessoas, agora um CNPJ emprega centenas de CNPJs. Então já mudou aí, né? Então se está mudando nessa velocidade, a gente tem que saber o que é um CNPJ, né? Porque daqui a pouco eu vou precisar de um CNPJ, mas o que é um CNPJ?
É bom, não é bom? Será que é bom, não é bom, né? O pessoal até brinca que é a pejotização do trabalho, né? Mas e aí, será que é bom ou não? Enfim, eu acho que é bom conhecer pelo menos, né? O que é isso, né? O que é esse tal de empreender, né? Então, nas ciências duras é isso mesmo, o pessoal é mais focado, ainda mais universidade, né? Porque a universidade, a maioria do pessoal de ciência dura faz pesquisa, né? São cursos que os professores se dedicam muito à pesquisa. É diferente, o engenheiro muitas vezes ele é professor universitário, mas ele tem um escritório de engenharia. O dentista muitas vezes é professor universitário, mas tem um consultório odontológico, né? Então ele já exerce ali um empreendimento. O físico não, o físico ele é full time, pesquisa, aula, orientação, pós-graduação, né? Já é um outro perfil. Porém, eu sempre acreditei que o físico tem uma penetração na sociedade muito importante, e ele pode ter, né? E aí, eu sei até um pouco a origem desses meus estudos, que foi o seguinte: eu comecei a estudar no início do meu doutorado, no meu mestrado, acho que eu já estudava alguma coisa estava engatinhando essa questão de qualidade total. Vocês já ouviram falar em qualidade total? Princípio Toyota de qualidade total, né? Os japoneses muito fortes no pós-guerra. Tinha umas ideias que eram... Teve um boom que era o toyotismo, aí teve o 5S, depois o Ishikawa. Foram assim eu digo uma febre, mas não do lado negativo, mas foi onde as empresas começaram a tentar se profissionalizar. Essas ferramentas que você falou está dentro da qualidade total, né? Então o 5S, o 6 Sigma, né? Análise SWOT, espinha de peixe, né? Que é a Ishikawa, tudo isso está dentro da qualidade. E hoje uma empresa que se preste tem que ter um setor, alguém que entenda disso, né? Porque elas são de fato ferramentas muito, muito interessantes. E eu comecei a estudar isso, né? E foi muito legal, porque uma vez eu tive a oportunidade de prestar uma consultoria para uma grande empresa. Eu fazia doutorado, a empresa Tetra Pak lá na região de Campinas, e eu dei uma consultoria para eles como físico. E o gerente da época, que gerenciou o problema, que ele precisava de um físico na equipe, e eu acabei na equipe, ele me apresentou dentro desse tema de qualidade total, ele me apresentou algo a mais, que era a solução de problemas. Por exemplo, uma empresa tem um problema, no caso deles lá, eles têm aqueles rolos de papel que passam por linhas de impressão de tinta, que é a caixinha Tetra Pak que a gente usa, né? Molho de tomate, suco de laranja, leite. E tem que ter um casamento de cores entre as estações, né? São 6 cores. E eles tinham um problema numa das máquinas, e eles não conseguiam resolver. E era um problema no mundo, em todas as máquinas Tetra Pak do mundo, né? E a partir da matriz da Tetra Pak, todas as filiais estavam querendo resolver o problema. E esse cara, ele seguiu um procedimento de solução de problemas que, no último estágio, se nada tivesse dado certo, você tinha que ter na equipe engenheiros relacionados àquela tecnologia e um físico. Tinha que ter um físico na equipe. E ele me passou o material. Eu não sabia dessa metodologia, ele me passou o material, eu estudei. E, de fato, para você resolver um problema, você estuda a física do problema do jeito mais básico que existe. Só o físico consegue fazer. Não é que só o físico, né? Mas para uma empresa ter alguém para fazer isso, é melhor já chamar um físico, porque pressupõe que ele saiba fazer. Lógico que um engenheiro pode ter conhecimento para fazer também, mas enfim, tinha que ter um físico. E esse método de solução de problemas cabe em qualquer empresa, em qualquer problema. E aí aquilo me abriu a cabeça e falei, poxa, mas então por que físico não tem emprego? Né? Se uma pessoa com conhecimento que pode ajudar tanto as empresas, né? Então,
E aí eu comecei a me envolver porque físico não tem emprego. E eu comecei a me preocupar com a empregabilidade do físico. E aí a coisa foi natural, quer dizer, bom, se eu quero que o físico tenha emprego, uma das coisas é fazer com que ele aprenda a ser dono do próprio negócio dele, porque ele pode ser um consultor, ele pode ser o que ele quiser, ele pode mexer com tecnologia. Quantos engenheiros abrem uma loja de vender produto elétrico? Ele não está fazendo engenharia, mas ele tem conhecimento para abrir aquela loja. Então o físico também pode abrir. Então, essa questão de mercado de trabalho é muito relativa, né? Ou seja, a mesma oportunidade que um administrador de empresa pode abrir uma empresa de vender sapato, o físico pode abrir uma empresa então de roupa também, né? Mas ele tem que ter noções de mercado, ele tem que ter noções de empreendedorismo. Se ele quiser mexer com tecnologia, talvez seja um empreendimento mais nobre do que uma pizzaria. A pizzaria está moldado, o modelo de negócio é aquele, né? Eu tenho que ter a farinha, o pizzaiolo, um forno, um balcão ali de pagamento, as mesas. É um modelo que ele já tem uma estrutura que não tem segredo, né? Quando você vai, por exemplo, para o de tecnologia, você consegue utilizar o seu conhecimento com a base de empreendedorismo e conseguir desenvolver. Você tem ideias que você vai colocar ali para trazer uma solução. E aí você pode ir para um segmento de inovação. Então, o físico, esse que faz mestrado, que faz doutorado, ele tem condições de pegar aquilo e transformar em produto, transformar em negócio, o que ele estudou em laboratório. Então, por que o que a gente estuda tem que virar paper para ser engavetado? Não precisa ser isso. Ele pode... Às vezes, o que a gente aprende na universidade para desenvolvimento de uma tese, você tem vários subprodutos que podem dar negócio, mas você tem que ter um olhar para isso. O que dá negócio disso que eu tenho? Né? Então, às vezes, coisas idiotas, uma capinha de celular. Quem foi que inventou a capinha de celular? Alguém teve essa criatividade. E o cara tem que ter uma prensa, ele tem que ter a borracha, ele tem que injetar, ele tem que pôr a cor, ele tem que ter o design. É um negócio, não é fácil fazer uma capinha. Né? Então, você tem que saber lidar com o negócio, você tem que saber esse mundo do negócio. Né? Então, empreendedorismo nesse sentido do mundo do negócio. Então, se eu vou dar empregabilidade para o meu egresso, então ele já está preparado para entrar na universidade, ele já está preparado. O duro é que os concursos são muito concorridos, tem pouca vaga e tal. Para o ensino médio, né, é também concurso. O ensino médio privado é quem indica. Né? Se ele tiver um bom contato lá, ele consegue aulas. Então, esse mercado para o físico está dominado. Já é assim faz 60 a 70 anos que é assim. Não tem novidade nenhuma. O que eu acho ainda, né, um desafio é como fazer o egresso pensar em empreender em tecnologia. Isso eu acho que é bacana. Então, como parte disso, por exemplo, e eu acho que é muito válido de estimular, né, vocês alunos a fazerem isso, um grupo de ex-alunos meus, eles participaram de um evento do Sebrae, eles ganharam o evento do Sebrae, ficaram em primeiro lugar na competição e hoje eles são uma empresa incubada na Intuel da UEL, mexendo com baterias. É um desafio? É um desafio, mas nós estamos lá remando. Nunca ninguém falou que empreender é fácil. Sim. Né? Não é fácil. E não é fácil nem na pizzaria e nem em tecnologia. Mas é um crescente, entende? Você vai aprendendo, você vai se conectando. Né? Empreender é interessante, e o mercado é interessante, porque às vezes você começa vendendo caneca e aí você percebe que o nicho não está na caneca, o nicho está na água. A água dá dinheiro, caneca não dá. Mas sabe quando que você descobre isso? Quando você começou a vender caneca. Se você ficar esperando na sua casa descobrir o que dá dinheiro, você não vai descobrir nunca. Então você tem que ir para o mundo. Né? Então às vezes a gente é melhor se encaixar num emprego que não é o seu objetivo de vida não é aquele emprego. Mas é melhor você num emprego que você tenha network com pessoas, que você conheça processos produtivos, para daí você criar dentro daquilo lá e falar assim, eu vou aqui, entende? A partir disso você falou, agora é a hora de eu conseguir realmente
fazer aquilo que eu tenho planejado. Exatamente. Então, empreender eu acho fundamental. Então, quando falo que hoje o novo ensino médio, ele traz, né, empreendedorismo. A minha crítica ao novo ensino médio é que isso está, como sempre, né, às vezes no Brasil, ele é feito um pouco assim, sem planejamento, né? Empreendedorismo é bom, põe lá. Ok, quem ministra? Um professor de ensino médio vai ter o preparo necessário. Porque o professor de ensino médio é funcionário público. O funcionário público ele tem um distanciamento de empreendimento gigantesco. Porque o funcionário público, o que está por trás do funcionário público, no final do mês o salário dele é pago. Né? O empreendedor não, o salário dele é ele que faz o salário dele. Então tem uma diferença numérica entre o funcionário público e o empreendedor. Então essa é a minha crítica, quer dizer, a coisa tem que ser construída de outro jeito, né? Mas eu aprovo, acho que é legal, desde jovem você ter noção do que é empreender. E aprender empreendedorismo, aprender um pouco de técnica é bom também. Então essas ferramentas de qualidade são importantes, né? A questão da estruturação de um negócio, que os administradores de empresa sabem muito bem fazer, né? O estabelecimento se você tem um plano de negócio, é muito importante. Então, se vocês um dia quiserem uma palestra sobre plano de negócio, eu já fico à disposição, né? Eu acho bacana, é uma informação bacana, né? Se fosse uma palestra aí de 1 hora, seria algo rápido, mas já dá para dar uma ideia do que é, né? Então, você tem plano de negócio, modelo de negócio, alguns filósofos do empreendedorismo, né? O que se fala disso, qual a estruturação financeira que tem que ter uma empresa, né? Então, coisas às vezes bobocas, né? Mas que tem que fazer parte de você, né? O que é um custo fixo? O que é um custo variável? O que é faturamento? O que é lucro? Ou seja, são palavrinhas mágicas que qualquer administrador e empreendedor tem que saber, ele vai ter que saber, senão ele quebra, né? Se ele não souber, o negócio Então, isso é fundamental, eu acho que é fundamental. E eu comecei a pensar nisso preocupado com a empregabilidade dos egressos do curso de Física. Né? Seria o futuro ali após o curso formado, aquela pessoa que fala assim, olha, não consegui um concurso, não consegui administrar, ou o que eu fui tentar não deu certo, mas ele tem uma saída ali. Isso realmente é o que todos nós vamos passar nessa fase de empreendedorismo. Seja profissional, que você tenha uma carreira certa, seja na questão pessoal, familiar, você tem que ter custo fixo, custo variável, você sempre tem de outras formas, que é o tempo que você gasta com família, o tempo com saúde, com recurso, tudo você vai ter. Né? Dando uma pausa agora nas perguntas, a gente vai passar para a parte agora, vamos fazer como se fosse um quiz. Como se fosse, não, é um quiz. São algumas perguntas que vai ter, que é a teoria geral da engenharia, mas que envolve basicamente a física, que é a tua área. Perguntas que é da sua área em si, da UEL, sobre o São Paulo e curiosidades gerais. São 12 perguntas e uma pergunta bônus, cada um tem um ponto. Dos nossos convidados até o final do ano, quem ganhar mais pontos, a gente vai ganhar um jantar. Então, se você se sair bem no final do ano, depois do Natal, começo do ano, você já começa o ano bem. Vamos lá, ó. Vou começar pela teoria geral que a gente usa na engenharia e na física. Qual é a fórmula básica para calcular a área de um retângulo? A área de um retângulo, base vezes altura. Qual unidade de medida é usada para expressar a resistência elétrica em um circuito? O ohm. Qual é a unidade de medida de potência no Sistema Internacional de Unidades? Joule por segundo, watt. Agora sobre a sua área, tá? Em que ano nasceu Albert Einstein? Tem que ser o ano cravado. Pode ser a década. A década? É. Vamos ser bonzinho. A década? 1880. Está relacionado ao surgimento de uma diferença de potencial em um condutor elétrico, transversal ao fluxo de corrente e um campo magnético perpendicular à corrente. Então,
perpendicular, né? Corrente, campo, aí você tem a força de Lorentz, mas aí você tem o que? Uma variação do fluxo magnético através de uma espira, seria a lei de Lenz. Aí agora da UEL. Quantos centros de ensino a UEL tem? Centros de ensino? Isso. São 9 centros de estudo. Qual é o nome do mascote do vestibular 2024 da UEL? Aquele pica-pau. Aí do São Paulo. Quem era o capitão no Mundial de 93? Interclubes. De 93. Puta, cara, você me pegou, hein? Vou dar um chute, né? Raí. Qual é o maior artilheiro da história do São Paulo? Não vai deixar o Léo decepcionado, hein? Tô entre 3. Serginho Chulapa, Careca e Miller. Eu vou ficar com o Serginho Chulapa. Agora de curiosidades gerais, que eu sei que você gosta. O último ano em que a Fórmula 1 no Brasil foi em Jacarepaguá. Eu acho que foi em 1985. Agora gerais, né? Qual o maior edifício do mundo? Eu não sei falar, mas Burj Khalifa, uma coisa assim. Agora voltando, uma curiosidade geral, mas de uma obra de engenharia voltada para a física. O ano de inauguração do Colisor de Hadrons na Suíça. Nossa, não faço ideia, mas é década de, acho que é década de 90, não lembro. Não sei. Aí tem agora uma pergunta comigo que ela vale 50 pontos. Vou deixar você escolher qual tema você quer. Se você quer da UEL, sobre São Paulo ou sobre Fórmula 1. A maior chance de eu acertar é da UEL. Ó, existem 2 cachorros que vivem no CCE como cães comunitários. Bob e o Marley. Já acertou. Eram os nomes dos cachorrinhos. Né? Mas esse foi, aí depois a gente. Na tela já está passando o seu Eu sei que a resultado. maior chance de acertar era da UEL, né? Qual que você tinha de Fórmula 1? Da Fórmula, onde foi a última vitória de Nelson Piquet? Qual o circuito? Foi com a Benetton, mas eu não sei o circuito. E quer saber do São Paulo? Uhum. O São Paulo já tinha sido finalista da Libertadores antes do primeiro de 92. Em que ano que foi e contra quem? Ainda bem que eu escolhi a UEL, né? Mas assim, esse foi só uma brincadeirinha só para Vocês têm o descontrair. score aí? Tem o desempenho? Eu Não. não notei isso. Mas essas eram as perguntas, né? E assim, foi coisa mais generalizada, só para conhecer, só um bate-papo, até pelo início, a gente vai trazer de volta aqui, né? Mas assim, agora uma pergunta que é pessoal, mas também profissional, né? Você tem 2 filhos que são discentes na UEL hoje, né? Como você condiciona ser pai, docente, chefe de departamento, quanto a eles, pela questão de dificuldade de ensino, motivação, cobrança, né? E dar o suporte necessário, porque existe 3 personagens em um só, né? Então assim, como que é lidar para você cobrar, mas ao mesmo tempo ter que afagar e ao mesmo tempo você saber que tem que estar no meio dos 2? É uma situação complicada, né? Porque como a gente há muitos anos já fala para os nossos alunos o que tem que ser feito, né? Aí com o filho você exige, né? Então, ao mesmo tempo que é muito legal tê-los em casa, próximos, né? E eu vejo que eles têm uma segurança dentro de casa, então, quer dizer, conseguem desenvolver o curso tendo uma retaguarda familiar, né? Estável, etc. Por outro lado, a cobrança é grande, né? Porque nós, enquanto além de eu saber o que é a universidade, né, ainda tem a questão da vivência, quer dizer, eu sou um sujeito de 54 anos, já vivi muita coisa. Então é óbvio que eu sei o que vocês têm que fazer nessa fase, né, porque eu já passei por ela, né. Mas não adianta, cada um constrói o seu futuro, não tem jeito, né. Então, pai é sempre assim, mãe, né. Eu imagino que qualquer pai ou qualquer mãe, né,
como eu estou dentro da universidade, tem um viés já um pouco mais condicionado, né? Mas eu acho que qualquer pai, qualquer mãe vão olhar para o filho e vão cobrar e vão, né? Acho que é comum, Vai dar o apoio quando precisa e a cobrança quando necessário. Por causa da experiência. A experiência faz toda a diferença. A experiência da pessoa madura faz toda a diferença, né? Então, esse é o ponto, né? Então, tem hora que a gente aconselha, né? Faça assim, faça ali. Eu tento me policiar, né? Tipo, não vou encher muito as paciências, não, mas eu cobro. Eu sou muito duro e tomo muita bordoada deles por causa disso, né? E já chegamos num consenso seguinte: bicho, eu vou falar o que eu tiver que falar, você faz o que você quiser, mas eu vou falar. Por omissão eu não vou errar. A única coisa que não podia era não torcer para São Paulo. Isso aí era obrigatório. Condição básica para ser urbano tem que ser São Paulino, né? O Pedro ou a Rafa tem perguntas para fazer para ele? Aproveita. Às vezes pedir um projeto de pesquisa já. Né? Esse negócio, só finalizando, né? Você falou deles, essa coisa de escolher o curso. Absolutamente o que eles quisessem fazer, eu apoiaria. Não mexeria nada. Se hoje... O Léo falou: pai, quero fazer civil. Faz civil. O Carol falou: pai, quero fazer direito. Faz direito. Se falasse qualquer curso, eles que têm que escolher o curso. Então, isso também a universidade me trouxe de aprendizagem. Você tem que fazer o que você gosta, o que você quer. Se hoje você pudesse falar com o Alexandre de 17 anos, falando como se fosse um conselho para você, mas para quem está iniciando um curso de graduação, seja na engenharia, seja na física, seja em medicina, seja em história, o conselho que você dá para quem está ingressando agora? Não, se fosse comigo, eu ia tratar essa oportunidade de modo muito especial. Se eu pudesse fazer isso, tem um filme, né, que faz isso, né? Tem vários, né? De Volta para o Futuro, né? Que ele volta e tem como ser passado, grande, né? Tem de repente 30, tem de tudo. Sim, isso aí seria ou talvez muito perigoso, né? Porque não sei como, mas enfim, de modo bem assim leve, eu diria para mim o seguinte: cara, não perca a oportunidade de fazer terapia se você puder. Isso vai te ajudar muito, né? Nunca fiz, mas eu diria para mim lá com 17, faça. Já ia facilitar bastante. Já, porque eu vejo nos jovens, né? Não sei, não estou generalizando, mas eu vejo em muitos jovens essa inexperiência com a vida, né? E alguns temores assim que estão dentro da nossa cabeça, sabe? Isso nos impede muito assim de crescer, né? Então, às vezes, uma timidez excessiva, sabe? Isso atrapalha demais o desenvolvimento e é uma coisa tão boboca, uma coisa tão besta, né? Que às vezes com um papo com um especialista pode te ajudar demais, né? A crescer. Então eu trocaria uma ideia comigo, sentado numa mesa de bar, que o de 17 anos já sentava, né? Então eu trocaria uma ideia com ele nesse sentido. Cara, a vida é maior do que o que está na sua cabecinha aí, que você fica confabulando coisa. Cara, esquece, pensa mais alto, pensa mais... Abre mais sua mente. Abre a mente, pense grande. Abre mais sua mente, sai desse mundinho. Não é isso que você está pensando. O mundo não é isso que você pensa que é. Eu falaria isso. E deixaria ele decidir o caminho dele. Mas esse ponto eu consertaria. Que eu fui me consertar 30 anos depois, 20 anos depois. Né? Aí você vê que as coisas tão simples que você poderia ter tomado a decisão lá de... Uma pergunta agora, voltado, pegando a sua experiência ali na UEL de chefe de departamento, chefe de curso de graduação, pensa numa futura reitoria? Política é um negócio... Política é complicado, né? Política você tem que ter
além de, eu acho, né, na minha visão, você tem que ter preparo para ser gestor. Eu acho que a UEL, o serviço público, que é feito de cargos eletivos como os nossos, né, eu fui eleito para estar onde eu estou, né, eu acho que a gente precisa de bons gestores. Bons gestores. Um bom gestor faz a diferença quando ele está num cargo de gestão. Então eu acho que às vezes é difícil você conciliar o bom gestor e o bom político. Mas alguns cargos, como diretor, ele exige essas duas coisas, né? Que você seja um bom gestor e um bom político. E isso é muito difícil conseguir, né? E é muito custoso também conseguir, né? Para a saúde, para a convivência familiar, né? Então, não me passa pela cabeça ser reitor na UEL, não. Né? Bom, quem sabe, né? Para a gente finalizar aqui, sempre termina com as mesmas 3 perguntas para deixar como uma dica, né? De um livro, uma indicação de um livro, uma personalidade, uma pessoa que você acha que é importante, não precisa ser da área de engenharia ou área de exatas, e aí sim de engenharia uma obra que você possa falar, nossa, essa daí, e eu mesmo não sabendo de engenharia, eu falo que essa eu acho que toda pessoa que se envolva com a construção civil tem que ter saber o que é. Um livro, vamos lá. Já até esqueci essa pergunta, depois você me fala. Um livro. Cara, livro tem um monte, né? Tem um monte. Muita coisa boa. Mas, olha, tem um livro que, isso obviamente é muito particular, mas de bate-pronto, assim, você fala de um livro, eu me lembro de um livro, que é o Xangô de Baker Street, do Jô Soares. Vocês já leram esse livro? Eu nunca li, mas eu tenho em casa. Ele já se transformou em filme, né? Então talvez você possa ter assistido o filme. Obviamente não é uma literatura consagrada, etc. Né? É um misto de humor com suspense, assim. Mas é uma delícia. Eu recomendo. Uma personalidade ou uma pessoa? Ah, tem um monte, né, cara? Nossa, personalidade tem muitas. Muitas. Na ciência seria fácil, né? Na política, no esporte, na música, tem muita gente boa. Na ciência, eu acho que tem muita gente boa na ciência. E por incrível que pareça, eu acho que Einstein é o cara. Einstein é o cara. Esse é o cara. Eu fui muito fã de Galileu durante décadas, assim, que eu estudava física, eu achava Galileu fantástico, as coisas que ele propunha. Tem um livro de Galileu chamado Duas Novas Ciências, recomendo, se quiser uma leitura. A tradução é muito boa, é muito leve, não é livro do século XVII que é difícil de ler, não, é muito fácil, chama Duas Novas Ciências, recomendo. É genial, assim, então eu era fãzão de Galileu e sou fã de um monte de outros cientistas, mas Einstein é o cara. No esporte, tem muita gente top no esporte, né? Mas eu acho que um cara que me vem à mente no esporte é o José Roberto Guimarães. Acho um cara fantástico, né? Primeira medalha olímpica do Brasil, esporte coletivo e tal. Acho o cara muito top. E uma obra? Uma obra de construção. Essa já puxando para o nosso peixe da construção civil já. Que é para o Léo, depois engenheiro, fazer um igual. Pensando aqui, uma obra, não é muito minha praia, né? Mas para jogar no comum, assim, né? Tem as obras milenares aí que de fato são surpreendentes, né? Essa coisa das pirâmides, né? Como que foi feito aquele negócio, né? Até hoje não se sabe, né? Então é uma coisa que de fato pega, né? E algumas obras que
não uma em específica, né, mas me surpreende muito o fato da pesquisa em materiais da engenharia civil para você fazer uma obra. Isso me surpreende muito, né? Então eu sei de algumas histórias que o cimento foi desenvolvido e chegou-se a uma concentração por causa para fazer aquela tal obra. O cimento precisava ter. Então primeiro foi desenvolvido pesquisa para depois fazer a obra, né? Então eu acho isso genial, assim, né? Muito, muito, muito fantástico mesmo. Eu acho que é isso, cara. Tem as obras de Niemeyer, né? Por exemplo, a nossa rodoviária é fantástica. Sim. Eu acho que a nossa rodoviária talvez seja o que eu deixo aí de opção. Essa realmente é uma pergunta mais difícil quando a pessoa não é da gama da construção, mas a gente agradece muito, foi muito válido, acho que supriu as nossas expectativas. A gente já futuramente vamos trazer de volta aqui com mais experiência para a gente, para falar de outros assuntos, porque assim, o que a gente tinha elencado faltou metade, mas por questão de tempo, acho que a gente poderia se alongar muito. Mais também, cara. Mas assim que é bom, porque senão a gente acaba não tendo desenvolvimento. Então você tem uma pessoa que não fala, é complicado, mas eu agradeço, a gente, em nome de todos, agradeço muito a presença, o aceite do convite, né? E vamos trabalhar junto, vai ter outras oportunidades para a gente estar aqui. E outros projetos do que o Kinhochef vai seguir também com as questões que de resoluções de exercício, de dicas, a gente tem futuramente workshops de pessoas com palestras, a gente conta com a sua presença aí. Legal. Não, vocês estão de parabéns, é uma iniciativa fantástica mesmo, que isso caminhe, né, evolua para chegar nisso que vocês pretendem, que eu acho que é fantástico. Toda a universidade precisa ter essas ações, né? São ações extra-classe, até extensionistas, né? Isso é importante, é legal, e contem comigo, precisando de qualquer que eu puder, estiver ao meu alcance, contem comigo. A gente agradece, brigadão, boa noite para todo mundo, não esquece de seguir, dar o like e seguir a gente nas redes sociais. Obrigado, boa noite.